Vamos abrir 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos ler apenas o verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Oremos. Senhor, assim como essa boa chuva cai lá fora e molha a terra e deixa a grama mais verde e aumenta os mananciais e os animais bebem da água que o Senhor manda, nos dá de beber, Senhor. Nos dá de comer. Venha a nós, Senhor, nessa noite, que a Tua palavra venha fazer a Tua vontade, o Teu propósito em cada coração aqui nessa noite, Senhor. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito e que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nesse trecho aqui, lembrando que 2 Timóteo é a última carta escrita por Paulo. São as últimas palavras do apóstolo e é uma carta dirigida a alguém que ele muito ama, a um jovem pastor, que é um seu pupilo, mentoreado por ele, que é o pastor Timóteo. E então ele nesse trecho aqui, ele vem falar sobre a escritura. Ele vem falar para esse pastor, para esse jovem pastor, como que ele deve ensinar na igreja. Como ele deve corrigir os erros que acontecem, tanto que acontecem dentro da igreja, como também erros que vêm de fora pelos falsos mestres. E muitas vezes a cultura e o mundo querendo tirar a sã doutrina do coração dos filhos de Deus. Então, você percebe, por exemplo, no verso 14, que Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Percebam que ele fala do passado, né? E que você foi inteirado, ou seja, você aprendeu isso aqui por inteiro, sabendo de quem você aprendeu. Na verdade, aqui ele está lembrando também de que ele aprendeu isso da família. Porque depois ele diz, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Quer dizer, falou assim, quando você era um menino, lá na sua cidade, você já aprendia a escritura por meio da sua mãe e da sua avó. Que nós temos essa informação na outra carta que ele escreveu para Timóteo. E ele começa a falar também, o que a Bíblia faz com a pessoa? Olha o que ele escreve depois. Que podem tornar-te sábio para a salvação. Ou seja, a Bíblia é o único livro que leva o homem a receber o perdão de pecados, a ser salvo, mas somente por meio da fé em Jesus. E então ele chega no verso 16, quando ele vai falar, escuta, mas de onde que vem essa palavra? Essa palavra tem autoridade? Essa palavra, como que você usa ela na igreja? Então, ele fala que ela é inspirada, falando da sua fonte divina, e então ele diz que a palavra é útil. E ele mostra como que Timóteo usaria a escritura. E no final, ele diz no verso 17, a fim de, ou seja, o propósito é que as pessoas possam ficar maduras espiritualmente. As pessoas possam aprender como Deus quer que elas vivam, e então ele possa fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Lembrando que fazer também não é apenas aquilo que você faz no sentido de servir, mas é como que você vive. Para pensar que a sua vida, tudo o que você faz, é uma obra a Deus. Não só o que fazemos com as mãos, mas tudo o que vivemos é a nossa obra. São os nossos frutos diante de Deus. E é importante nós olharmos aqui que Paulo está falando
a um pastor, mas que conhece a Escritura desde que ele era criança. E aqui eu quero falar algo para vocês. Um dos pastores mais conhecidos para nós é John Piper. John Piper, ele foi um homem que ele diz que a casa dele era o lugar mais feliz do mundo, por causa do pai, que era um pastor itinerante, sempre viajando, e a mãe. E ele fala que quando ele saía de viagem, eram os melhores momentos que ele tinha, porque eles cantavam, ele sentia a presença e a alegria dos pais por causa de Jesus. E ele cresceu, ele foi para o seminário, e ele queria ser um bom professor. Ele faz seu mestrado e ele vai fazer doutorado num dos lugares mais complicados para você estudar. Na Alemanha, onde tem muito liberalismo, mas ele vai lá para aprender. Ele queria poder ensinar melhor, principalmente o Novo Testamento. Depois Piper volta e ele tem a sua experiência com Romanos 9, e ele então abraça as doutrinas da graça, porque até então ele era um arminiano, né? Ele achava que aquilo que ele fazia estava cooperando para a salvação, e de repente ele percebe que ele está errado, e aí ele para tudo, e ele vai apenas estudar aquele capítulo, e depois, quando ele fica deslumbrado com essa graça tão grande e profunda de Deus, ele chega à conclusão de que ele não queria mais simplesmente ensinar as coisas de Deus, mas ele queria viver isso numa igreja. E então ele abandona aquele ministério universitário, a academia, e ele então vai pastorear como seu pai. Mas eu falei tudo isso para vocês para falar apenas o seguinte. Perguntaram para John Piper, que estudou nas melhores escolas em relação à Escritura: por que você crê na palavra de Deus? Quando você pergunta isso para uma pessoa muito estudada na palavra, você fica esperando uma resposta complexa, que vai citar um versículo, vai citar alguma coisa, que a gente vai descobrir alguma coisa. Mas a resposta de Piper, e olhando para aquilo que Paulo escreve aqui sobre Timóteo, deve chamar a sua atenção como chamou a minha quando eu li. Eu creio na Bíblia, porque a minha mãe me ensinou assim. Veja, o que fez ele confiar na autoridade, na suficiência, na palavra de Deus, para a vida dele, não foi então os professores, não foi a academia, não foram as faculdades teológicas. Foi aquilo que ele aprendeu dentro da casa dele. Como que o seu filho olha para a Escritura? O que você fala para o seu filho da Bíblia? Como que você trata a Bíblia? Seu filho está olhando. A sua filha está olhando. E isso vai influenciar como ele olha para a palavra de Deus. Eu quero então falar nessa noite com vocês, abrindo bastante a Bíblia, já aviso antecipadamente, sobre a suficiência da Escritura para todas as coisas na sua vida. E já adianto também que eu não vou abordar a relação da Escritura com outros conhecimentos humanos. Às vezes eu vou tocar um pouco nesse possível conflito que possa haver, mas eu não vou abordar muito isso, porque eu quero me voltar mais para a autoridade da palavra e para a suficiência da palavra de Deus. Dizendo isso, eu quero dizer também que a verdade de Deus, ela não foi dada apenas a nós, os seus filhos, o seu povo, a igreja. Não. Existem muitas pessoas que estão trabalhando aí em disciplinas, que eu vou chamar de disciplinas humanas, que eles também receberam partes dessa verdade. Ou seja, mesmo não amando a Deus, as pessoas receberam e chegaram a verdades de Deus em vários campos do saber. E a questão aqui é a seguinte: como é que eu me relaciono em relação às ciências que os homens desenvolvem, sendo que eles não partem de Deus, sendo que eles não têm temor de Deus? E eu digo o seguinte para vocês: nós
nós devemos chegar nessas disciplinas humanas, nessas ciências humanas, com cuidado, sabendo que uma espécie de jardim, mas que tem tronco, que tem espinho, mas tem flores, tem perfume. Tem coisas boas para mim colher naquele lugar, mas lembrando que quando é uma ciência que parte do coração do homem, muitas vezes eles não vão apontar um caminho justo aos olhos de Deus. E muitas vezes eles não vão ter uma resposta adequada para os problemas da vida humana, até porque que muitas das ciências, eles não chegam lá no profundo, na fonte de todo ser humano, que é o coração, que são as nossas motivações, por que fazemos e como fazemos aquilo. Deixe-me ilustrar isso para vocês, sobre essa questão da suficiência da Escritura. Certa vez, um jovem, um novo convertido, ele tinha muitas dúvidas. E ele então procura o seu pastor. E ele chega para esse pastor com uma lista enorme de perguntas e de dúvidas que ele tem. Porque tudo começa a ser novo na vida desse jovem. E o que esse pastor faz com esse jovem cheio de indagação, cheio de dúvida? Simplesmente, conforme cada pergunta chega, o pastor abre a Escritura e dá a resposta. E mais uma pergunta, e mais uma resposta bíblica. E mais uma indagação, e mais um versículo bíblico. E então aquele jovem, quando sai daquela conversa, daquele aconselhamento, ele sai com a sua folha toda marcada com respostas que são respostas de Deus. Porque na boca daquele pastor saiu a palavra de Deus. Então, sem que a palavra suficiência fosse usada, mas aquele pastor, tendo consciência disso ou não, ele estava ensinando aquele jovem convertido a confiar na palavra de Deus e ao mesmo tempo olhar para ela e dizer: a palavra me basta, ela é suficiente para mim viver. Eu consigo viver de modo agradável a Deus em todas as áreas a partir daquilo que a Escritura me dá. Porque a Escritura fala comigo, a Escritura me convence, a Escritura me aponta um caminho, a Escritura me corrige, a Escritura me julga. Então, lembrando, as ciências humanas, elas podem nos ajudar. E elas muitas vezes têm propostas de ajuda. Mas é a Escritura que se revela de maneira pessoal para transformar as nossas vidas. Porque as ciências humanas não têm esse poder. Porque só o Senhor pode transformar os corações. Muitas vezes as ciências humanas elas podem dar mais conhecimento. E muitas vezes elas ajudam, mas elas não podem fazer nada com o coração. Porque só o Senhor chega lá no profundo do nosso ser, do nosso coração. É muito diferente o propósito. Pois a palavra é a única que leva o homem a Cristo. Mas não apenas o leva a Cristo para receber perdão de pecados e simplesmente o deixa lá salvo. Não, a mesma palavra, ela tem também o poder de continuar nos dirigindo em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. A palavra é suficiente, a palavra tem autoridade para dizer como eu devo fazer isso, como eu devo agir, como eu devo responder em todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós então verdadeiramente entendemos algo que a teologia chama de santificação. O que é ser santificado? É nós cada dia mais andarmos conforme a vontade de Deus. Mas cadê a vontade de Deus?
Onde que está sendo vendida a vontade de Deus? Quem está anunciando a vontade de Deus? Nós já temos a vontade de Deus revelada na palavra. Feita essa introdução, então eu volto para o verso 16 e leio com você de novo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Veja aqui, ela é útil. Qual que é o intuito? Qual que é o objetivo da Escritura? Como que o Espírito usa a Escritura? E nós podemos aqui destacar 4 palavras. Acompanhe comigo. Ensino, repreensão, correção e educação na justiça. É isso que a Escritura faz conosco desde quando nós nos convertemos e vai continuar fazendo até o fim. Primeiro, quando ela fala aqui que ela ensina. Como que a palavra ensina? Nós recebemos o conhecimento, as verdades de Deus. 2, quando fala que ela repreende. Repreender é falar que esse comportamento, isso que você está pensando sobre Deus está errado. Lembrando que aqui é um erro tanto na sua fé, na maneira que você crê, como também um erro no seu comportamento, na sua conduta, que nós também podemos chamar de ética cristã. A terceira palavra chama a atenção de vocês, que é corrigir. E aqui tem uma diferença entre corrigir e repreender. Quando repreende, fala, isso está errado. É uma denúncia, é uma reprovação. Na correção, não. Vou dar uma ilustração para vocês. Quantas vezes, às vezes, nós estamos sentados numa poltrona, ou no sofá, ou numa cadeira, e conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo com a gente? A gente vai mudando a posição. E de repente a gente percebe que a gente está esticado às vezes na cadeira, sentado de maneira totalmente errada. Se alguém for repreender você, ele vai falar assim, você está sentado errado. E ele para. Ele só fala isso, está errado, ele não te fala mais nada. Mas uma pessoa que te corrige, e lembre-se, eu estou falando da Escritura, a Escritura nos corrige. Ela não apenas fala, está errado, mas ela fala, é assim que é para fazer, é assim que você tem que crer. Então, corrigir é falar, você está sentado numa postura errada. E aí, corrigir, finalmente, é mostrar como se senta. Qual é a maneira adequada de se sentar. E a Escritura faz isso por nós. A pregação faz isso conosco. Quando lemos a Escritura faz isso conosco. E por fim, nós temos a palavra educação na justiça. O que é educar? O que é educar seu filho? É preparar ele para Deus. Pensa nessa definição. O que é educar o seu filho? É preparar ele para Deus. Por que para Deus, pastor? Porque muitos de vocês consagraram seus filhos a Deus. Vocês dizem que os filhos vêm de Deus e vocês estão certos. E vocês depois fazem ali uma cerimônia perante a igreja, perante as famílias, e vocês fazem um voto e consagram a Deus, devolvem para Deus. Então educar é o quê? Como que como pais cristãos educam seus filhos? Preparam os filhos para viver com Deus nesse mundo caído, nesse mundo corrupto. Mas educar não é apenas preparar. Educar também, quando for necessário, é disciplinar. É muitas vezes trazer um castigo, é trazer a vara, trazer limitações de direitos. Dito isso, deixa eu dizer para vocês que quando a Escritura fala alguma coisa, o caminho correto é apontado. Quando a Escritura fala, as dúvidas vão embora. A esperança volta para o seu coração quando a Escritura fala de verdade com você. Por que isso? Porque quando a Escritura fala, a verdade suprema, ela é pronunciada. Acabou a discussão. Não tem mais dúvida. Deus mostrou o caminho. E a Escritura, ela é tudo isso porque a sua fonte é totalmente confiável. E cadê a palavra no verso 16 que eu tenho que olhar aqui? Nesse verso tão importante da Escritura, cadê essa palavra que fala, que me mostra que a palavra é confiável, que mostra a fonte? É a palavra
Toda a Escritura é inspirada. Inspirada aqui é como se estivesse falando, Deus soprou. O sopro de Deus. Assim como teve o sopro lá, quando Adão ainda era apenas um boneco de barro. E ele passou a ser alma vivente. Então essa palavra inspirada aqui, nós olhamos para ela, então nós podemos declarar. A palavra, a Bíblia, a Escritura é confiável porque ela é a palavra de Deus. Ela vem do céu. Por mais que Deus usou homens para escrever, isso não partiu do coração deles. Eles registraram exatamente aquilo que o Espírito Santo trouxe às suas mentes. Então, essa palavra é importante para nós aqui nessa noite. E por toda a sua vida, é essa palavra. Nesse texto, juntando com outro texto que Pedro escreveu em sua carta, que mostra a origem da palavra. E a sua origem é divina. Por isso que ela é perfeita. Por isso que ela tem autoridade. Por isso que ela é suficiente para todas as coisas. Mas suficiente. Suficiente para quê? A Escritura é suficiente para quê? Quando a gente fala de suficiência de Escritura, geralmente nós vamos pensar, ela é suficiente para falar da sua fé em Cristo. Ela é suficiente apenas para você pensar no seu relacionamento só com Deus. Ou ela é suficiente para você pensar na sua salvação. E diga a vocês, se você conversar com uma pessoa que não crê em Jesus, e você explicar para ele, ele vai falar para você, ele fala assim, olha, realmente, você pode acreditar que ela é suficiente, mas você tem que ficar limitado com essa palavra lá dentro da igreja, dentro da sua casa. O mundo não quer que você, igreja de Cristo, entenda que a palavra de Deus tem autoridade e é suficiente para todas as áreas da sua vida. Não apenas para o seu relacionamento de confiança com Jesus, de salvação, de perdão de pecados. Não! A palavra de Deus é suficiente para tudo na sua vida. E por que isso às vezes pode gerar até um pouco de ceticismo, um pouco de descrédito em você, um pouco de desconfiança? Por que nós recebemos assim, quando ouvimos que a palavra é suficiente para todas as coisas? Por causa da nossa ignorância da palavra de Deus. Sabe aquela chuva que você fala que choveu que nem molhou o chão? Muitas vezes esse é o conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Então, se nós somos tão rasos, tão superficiais, muitas vezes semi-analfabetos, desculpa a expressão, como é que eu vou entender todas as coisas da vida a partir da Escritura se eu não entendo a fonte, eu não estudo, eu não consigo tirar os princípios que estão aqui? E muitas vezes o mundo vai falar o seguinte, mas onde está escrito isso aí na palavra? Não está escrito de maneira literal, mas se você olhar a Bíblia como um todo, ela vai te apontar o princípio, o norte para você viver tudo na sua vida. Só que falta isso para você. Falta isso para mim. Mas é isso que eu estou chamando você para caminhar comigo agora na Escritura e percebermos, será que em muitas coisas importantes, áreas importantes da nossa vida, realmente a Escritura é suficiente ou eu preciso de algo mais? Esse é meu ponto. É isso que eu quero chamar você para pensar comigo nessa noite. Por isso que eu mandei a mensagem, tragam a Bíblia, porque nós vamos agora caminhar nela. Primeira coisa, será que a Bíblia, ela é suficiente para cuidar da minha alma? Será que a Bíblia é suficiente para me ajudar a ter um casamento que honra a Deus? Será que a Bíblia é suficiente para falar como eu devo me relacionar com o dinheiro? A Bíblia sabe tudo sobre educação de filhos, eu preciso de algo mais. Lembre-se da minha introdução, que as ciências humanas estão aí, mas elas têm espinhos.
Muitas vezes o conhecimento deles parte de um pressuposto onde Deus não existe. E quando você parte de um pressuposto errado, que Deus não existe, ele não vai chegar no resultado correto. Mas a Escritura não, porque a Escritura vem de Deus. Deus é a fonte da Escritura. E por isso que a Escritura também, uma outra propriedade que eu posso falar dela, ela é confiável. Eu leio e eu acredito. Quando você faz algo terrível, e o Espírito te quebranta, e você pede perdão, você confia que Deus te perdoa ou não? Porque a Escritura fala, você tem que confiar, porque senão que fé que você tem? Que fé é essa? Que se você confessa um pecado, ele fala que se você confessar, ele te perdoa. Ela é confiável. Então você confia, pai e mãe, que a Escritura é o bastante para guiar você nesse ministério tão complicado, difícil, de criar filhos para Deus? Comecemos. Abram comigo. Como eu devo amar as pessoas? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Vamos lá. Vamos abrir essa palavra. Romanos, 1 Coríntios. Se você foi para as cartas de Paulo, volta. Vamos lá. O que Deus tem para nós aqui? Será que a Escritura me ensina como amar as pessoas? 1 Coríntios 13, verso 4. Aqui está escrito que o amor é paciente. Ele é benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Lembre-se, a Escritura está nos ensinando aqui como eu devo amar as pessoas. O amor, conforme Deus, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor segundo Deus, que o mundo não conhece, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E diz aqui a primeira parte do verso 8, o amor jamais acaba, porque no céu nós vamos continuar amando a Deus, amando uns aos outros. Mas a vida também é cheia de pecado. Nós experimentamos morte, nós experimentamos depressão, tristeza profunda. Muitas vezes perdemos razão para viver. Somos a geração da ansiedade. Mas também nós temos alegria. Nós também somos instruídos pela Escritura a fazer o bem. Que existe bondade. No mundo mal, existe bondade sim. E que eu posso viver num mundo cheio de guerras em paz. Mas cadê esses textos? Salmo 116, verso 1. Vamos ler sobre depressão? Salmo, vai lá para o meio da Bíblia. Abre a sua Bíblia no meio, vai cair lá em Salmos. 116. Estamos vendo a suficiência da Escritura para tratar a nossa alma. 116, 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Mas cadê a depressão? Calma, calma. Ele já passou por ela, mas ele vai falar sobre ela agora. Ele está dizendo aqui como ele se relaciona com Deus, o amor que ele tem. E aí o verso 2 começa. Porque se inclinou para mim, inclinou está no passado. Agora começa a perceber, Deus se inclinou para mim lá no passado, e Ele me ouviu, inclinou os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Está vendo? Eu estava sofrendo, eu me inclinei para Ele. Como que você sabe que Ele está sofrendo? Olha o verso 3. Laços de morte me cercaram. Quantos de vocês já não sentiram isso? Está aqui. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Isso aqui é o natural para a alma, irmãos.
Qualquer um de nós pode estar sujeito a isso aqui. Então veja, mas tá bom, ele estava depressivo. O que ele fez? Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. Ah, então o Senhor está falando que o depressivo só precisa orar que vai ficar tudo bem? Não! Porque você tem que entender que aqui ele vai tratar que uma das maneiras de você tratar a sua alma é no relacionamento com Deus. Mas não apenas, eu tenho que usar toda a escritura para tratar aquilo. Por isso que eu falo, nós temos dificuldade de crer que a escritura é suficiente, porque nós conhecemos muito pouco a palavra. Continuemos. Ele diz, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Percebam, o que eu tenho aqui? Para alguém que está depressivo, alguém que está sofrendo. Deus tem misericórdia de você. Deus tem paciência com você. Deus é compassivo. Deus é benigno. Será que isso ajuda alguém que está sofrendo? O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado. Ele me salvou. Olha aí, ele fala do passado. Achava-me prostrado. Não queria sair da cama. Mas Deus foi lá me ajudar. Deus me tirou da cama. Aí ele diz, volta minha alma ao teu sossego, como se ele falasse com a própria alma. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Verso 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E ele continua. Está aqui uma maneira de você começar a lidar com a depressão. Mas é só esse texto? Não, tem de Gênesis e Apocalipse. Só precisa encontrar, você precisa ter um conselheiro, você precisa estudar mais a Escritura. E a ansiedade? Será que a Escritura fala de como que eu lido com a ansiedade? Vamos começar com Jesus. Sermão do Monte, capítulo 6, verso 25. Volta para o Novo Testamento. Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 25. Não se preocupe se você não consegue chegar em tempo, ouça. Se não consegue chegar em tempo, não tem importância, é importante ouvir também. Olha o que diz o verso 25 do capítulo 6. Por isso vos digo, Jesus dizendo aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Quantas necessidades a mais nós colocamos aqui, que vão nos deixar ansiosos? Qual que é a palavra de Jesus? Não fiquem preocupados com as coisas que vocês vão ter que fazer, que comer. Eu supro vocês, eu sou provedor, eu vou manter vocês. Olha o verso 31 também, a palavra de Jesus. Portanto, não vos inquieteis. Sabe aquela hora que você fica, como que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer aquilo? É exatamente o que Jesus está falando. Não faça essas perguntas para a sua alma. O Senhor cuida de você. E ainda eu posso olhar ainda, na sequência, o verso 32, lá no final do 32, diz assim, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o que ele fala, ele aponta o amor paternal de Deus. Quando você está ansioso, o seu Pai cuida de você. Nós precisamos acreditar nisso. Às vezes você precisa ler esse texto para você e falar com você. Alma minha, você viu aqui que no Salmo 116 ele falou com ele mesmo. Alma, volta ao teu sossego. Fala isso para você. Lê a Escritura em voz alta. Bom, mas isso é o que Jesus... Mas será que Paulo também escreveu sobre a ansiedade? Filipenses capítulo 4, verso 6. Vamos lá. Depois de Efésios. Filipenses. Filipenses 4, 6, 7. Enquanto vocês chegam, eu começo a ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Olha a resposta de Paulo para a ansiedade. Qual que é a resposta dele?
Primeiro ele fala, não seja ansioso. Mas se você tem alguma coisa que está querendo mexer com o seu coração, leve a Deus em oração, suplique. Mas lembre-se, seja grato também. Não só peça. Peça com intensidade na súplica, mas seja grato. E ele continua no verso 7. Olha, não fique ansioso, ore. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas Pedro também falou de ansiedade. O que Pedro falou? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa... Como que essa palavra é maravilhosa? Pega a sua preocupação. Como é que eu faço isso? Lá no seu coração. Vai vir a preocupação. Vai vir aquilo que quer roubar a sua noite. Vai vir aquilo que quer te deprimir. Você tem que pegar aquela preocupação, aquilo que te preocupa de verdade. Ele está dizendo, lança. O que é lançar? Joga para Deus. Fala, Senhor, eu não vou ficar com esse problema porque eu não tenho condição. Eu não dou conta de resolver. Eu não causei esse problema. Esse problema eu não tenho, ele foge ao meu controle. Na verdade, Senhor, eu não tenho controle de nada. Eu não controlei meu coração. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora, olha o consolo do final do verso. Porque ele tem cuidado de vós. Olha o que Pedro está falando. Fala assim, ó, lança para ele a sua preocupação. Não é porque ele vai cuidar depois que você lança. Ele já tem cuidado. O que você está preocupado? Qual que é o seu medo? Ele tem cuidado de você. Se você é filho de Deus, se você é filha, ele cuida de você. Qual a maior fonte de problema na nossa vida? Depende. Depende do lugar que você está. Para muitas pessoas, o principal problema da nossa vida é falta de dinheiro. Para algumas pessoas, o principal problema na nossa vida é o governo. É quem está no governo. Algumas pessoas pensam assim. Mas segundo Deus, qual é o maior problema da nossa vida? O que mais gera problema? O que mais gera ansiedade? O que mais deprime o homem? Pecado. Mas cadê isso? Lamentações. Vai em Jeremias, pula para o livro da frente, Lamentações, capítulo 3, verso 39. Lamentações é um verso importante para você saber por que você tem tanto problema. Porque nós fazemos coisas erradas, nós pensamos errados, nós agimos errado, nós omitimos, nós precipitamos, fazemos o que Deus não quer e depois reclamamos das pessoas, das circunstâncias, porque chove ou porque não chove. Mas o que diz a Escritura? Sobre isso, a Escritura diz, por que pois se queixa o homem vivente? Jeremias está sendo retórico, ele está fazendo uma pergunta, por que o homem tanto reclama da vida? Ele dá a resposta. Bom, você quer reclamar? Então fala o seguinte, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Assim diz o Senhor. Aqui está a maior fonte de tristeza, maior fonte de problema, maior fonte de ansiedade, tudo de ruim é o nosso próprio pecado. O nosso pecado nos sabota, o nosso pecado nos leva para precipício, para os lugares que nós não sabemos o que fazer. Mas e aí? Como que fica? O que eu faço com o meu pecado? Salmo 32, Salmo de Davi, vai lá, Salmo 32. O que eu faço com o meu pecado? O que o meu pecado faz comigo enquanto eu não peço perdão para Deus? Será que tem alguma diferença? Será que muda o meu coração depois que eu confesso o pecado? Olha o verso 32, o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Dolo é maldade. Agora, olha o verso 3. Olha o que um pecado não confessado gera em você, em mim. Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Continuar com os pecados com você mesmo vai cansar você, vai adoecer você. É o que está escrito assim. Envelheceram os seus ossos. Ossos aqui você pode pensar no quê? A sua estrutura humana vai sendo sabotada, corrompida, porque você simplesmente não confessa o teu pecado. Olha o verso 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, a mão de Deus, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas o que ele fez? Ele fez aquilo que Deus manda fazer. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O que aliviou ele? O que aliviou ele? A confissão. Quanto sofrimento seu é por falta de confissão de pecado? Quanto doenças emocionais, doenças psíquicas são geradas por falta de confissão. Por outro lado também, se você não perdoa as pessoas, você vai ficando um pouco mais desumano, um pouco mais doente. Uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida é não perdoar as pessoas. E não vai ter como você comprar o perdão. Não tem como alguém te prestar. Só você pode fazer isso. Continuemos. O que mais que a Escritura nos diz? E sobre mentir? O que a Bíblia sobre? O que acontece com o mentiroso? Né? Olha o Provérbios 12, 22. Só escutem. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Como é que você acha que você vai continuar sendo mentiroso e vai dar tudo certo se o Senhor abomina o que você faz? Não vai dar certo. E paz? Será que a Escritura diz que eu tenho que ter paz ou não? Romanos 12, verso 18. Se possível, quanto ao depender de vós, tende paz com todos os homens. Pastor, a pessoa não quer, o meu pai não quer falar comigo. A pergunta é, você quer falar com seu pai? Quero. Você foi ao seu pai? Fui. E aí, ele não quer. Então você está vivendo a palavra. Depender de vós, tende paz. E o dia que essa pessoa que não quer conversar com você, que não quer ter relacionamento e paz com você, te procurar, receba ela. Faça reconciliação com ela. Como que vai ser para frente? Isso já é ansiedade. Quando você já está perguntando o que vai acontecer quando a pessoa vir, não, primeiro reconcilia, fica tudo bem. Porque se o Senhor é aquele que traz a reconciliação, Ele vai falar o que você vai fazer depois, mas não precisa ficar ansioso. Estão percebendo a suficiência da Escritura para tratar o nosso coração, todas as coisas da nossa vida. E será que o que Jesus falou de fazer o bem? Será que faz bem para a sua alma fazer o bem? Paulo cita uma palavra de Jesus em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar que receber. Mas o mundo diz que a maior alegria é receber, ganhar. Mas Jesus disse que não. Jesus falou que é muito melhor dar do que receber. E fazer o bem. Gálatas 6, verso 9. Abram comigo, vamos ver isso aqui. O que Deus fala sobre fazer o bem. É importante fazer o bem? Sabemos que fazer o bem não nos dá mérito diante de Deus, porque a nossa salvação é pela graça, pela fé em Cristo. Mas Deus nos chamou para fazer o bem. Olha o que diz aqui, Gálatas 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfalecermos. Continue fazendo o bem. Gente, é cansativo fazer o bem. Fazer o bem é você renunciar aos seus interesses. E aí eu volto lá, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, que amar alguém é não buscar os seus próprios interesses. Porque você busca os seus próprios interesses, você está amando quem? A você mesmo. E o verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a quem? Todos. Quem que é todos?
pessoa que quer mal para você. Uma pessoa que vive querendo derrubar você. Faça o bem para ela. Porque quando você age assim, você age verdadeiramente como um santo filho de Deus. Mas ele continua, mas principalmente aos da família da fé. Você faz bem para o seu irmão? Ou só para o seu irmão de sangue? Ou só para alguém do seu trabalho? Ou só para alguém que é um vizinho querido? Nós precisamos fazer o bem. E, terminando essa parte aqui da nossa alma, vamos abrir em Efésios capítulo 4, verso 25. Veja que agora aqui, o que Paulo vai fazer? Paulo vai fazer uma correção. Lembra o que é correção do verso 16? Correção. Fala o que está errado, mas mostra o que tem que fazer, que é o certo. Isso é corrigir. Efésios capítulo 4, verso 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, olha aí a correção, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não fique aquela briga. Você pode resolver, pode conversar, conversa no mesmo dia. Não deis lugar ao diabo. Toda vez que você tem um problema com alguém, o diabo vai vir, ele vai começar a ser um pedreiro do inferno. Ele vai conseguir, cada dia que passa, cada tempo que passa, ele vai fazendo uma fileira a mais de tijolos. E o muro vai crescendo, e vai crescendo. Daqui a pouco você não quer nem olhar para aquela pessoa, porque o diabo foi construindo em cima do seu rancor uma separação. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, e agora? Veja, não furte mais, ele ainda está falando que é errado, mas ele vai falar o que é certo agora. Olha a correção. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Para de roubar, começa a trabalhar e dá para o outro. Olha que mudança. Olha como que o Senhor muda a nossa vida. E a nossa boca? Cadê os meus juniores? Cadê os twins? Olha para mim aqui, os de 10, 11, 9, 8. O que está saindo da boca de vocês? Se os pais de vocês hoje à noite pegassem o WhatsApp de vocês, o que eles veriam escrito lá? Porque escrito e falado é a mesma coisa para Deus. O que eles achariam lá? Vocês podem até apagar, mas Deus sabe que está lá. Não saia nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavrão. Não sei o que é. Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para o pastor. E sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado. Olha o verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Será que a Escritura é suficiente para me fazer viver com as outras pessoas? Para me fazer viver dentro da igreja? E aproveitando que nós estamos em Efésios, vamos sair da alma, vamos para o casamento. Olha o capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deus não manda a esposa se entregar ao marido, mas Deus manda o marido se entregar para a esposa. Se precisa sacrificar com a própria vida. Quais duas palavras que vêm para o nosso coração, que o nosso casamento precisa desses versos aqui? Pelo menos duas, um para o homem e um para a mulher. É fácil. O que os homens precisam fazer? Amar. O que as mulheres precisam fazer? Se submeter. Quer usar outra palavra? Auxiliar. Auxiliadora idônea, que é o nome que Deus colocou lá junto para Eva. Agora, abre comigo em Hebreus 13:4. Uma palavra aqui para a gente tremer diante de Deus. O que acontece quando a gente adultera? Olha aqui. Hebreus 13:4.
Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A gente tem que escutar isso, tem que tremer. E cuidado para não apontar o dedo para alguém. Como que diz a Escritura? Você que está de pé, cuidado para que você não... Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Toda vez que você ficar olhando o pecado de alguém e ficar julgando essa pessoa, Deus pode te colocar na mesma situação para você aprender e ter misericórdia. Mas é ruim, né? É ruim isso. Mas Deus pode fazer isso. Deus pode fazer essa educação comigo ou com você. Se nós começarmos a olhar e apontar o dedo para um e para outro, Deus pode me colocar na mesma situação e falar, tá vendo que seu coração é igual ao dele? Igual ao dela? Cuidado, tá? Cuidado com o adultério. Ame sua própria mulher. Eu estou falando aqui agora, não é Escritura mais não. Agora eu falo, não é Escritura. Ame a sua mulher, marido. Que mulher? Aquela que você fez um voto de ficar com ela até o fim. Agora eu quero ler Provérbios 5:3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel. Olha aí. A mulher adúltera não deve ter uma conversa que vai fascinando o homem, porque a conversa dela é uma conversa macia, aveludada, é uma conversa doce. Vamos abrir lá em Provérbios 5 e ler a partir do verso 15. Provérbios 5:15. Ai, pastor, não acaba. Leva tempo entender que a Bíblia é suficiente. Temos que combater a superficialidade que há no nosso coração. Provérbios 5:15. Olha a expressão que Deus usa em relação ao marido e à esposa. Bebe a água da tua própria cisterna. Tá cheio de amor aí, homem? Tá cheio de amor para dar? Dá para a esposa. Das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Sejam bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. As ciências humanas provavelmente não vai falar nada contra adultério, mas a Escritura condena o adultério e ela honra a fidelidade. Vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, mas infelizmente, muitas vezes as ciências humanas nessas áreas de relacionamento, elas atrapalham os casamentos em crise. Por quê? Porque as ciências humanas não focam aquilo que é de valor para Deus. O que tem valor para Deus? Fidelidade, o casamento. O que as ciências humanas focam? A vontade do homem. O que ele precisa para ser feliz. Então, como que vão andar junto a ciência humana e a Escritura? Mas a minha questão com vocês aqui é, quem são vocês? Quem somos nós? Nós somos o povo do livro. Nós não andamos conforme o mundo, nem conforme a cultura, nem conforme aquilo que o homem acha que é o certo. Nós andamos conforme a palavra de Deus nos diz. Porque ela tem autoridade, ela é confiável. Ela é suficiente, ela é poderosa, ela nos socorre, ela nos ajuda. Porque as ciências humanas não odeiam o adultério. A palavra ensina a odiar o adultério. Por isso, lembre-se, tem coisas boas lá? Tem, mas tenha cuidado, porque tem muitos espinhos que vão ferir as suas mãos. Educação de filhos. Deuteronômio 6, verso 6. Vamos lá. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Texto importante sobre nós e os nossos filhos. Deuteronômio 6, verso 6. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O coração de quem? Da família ali.
Aí diz o verso 7, tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar? Colocar na mente, no coração. E delas falarás quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos educar os nossos filhos. Por quê? Porque é assim o sistema de Deus. Deus não organizou a criação e disse assim, Estado, vocês vão educar as crianças. Deus não disse assim, escola, vocês vão educar as crianças. Deus não fez assim, Deus fez, pais, família, vocês foram chamados para educar as crianças. E educar elas para quem? Para aprender a me amar. Não foi o Estado. E não foi a escola. A gente aprende muita coisa na escola, mas a gente é educado na nossa casa. Ou fica mal educado pela negligência da nossa casa. Aprendam isso, crianças. Efésios, não podemos sair aqui de educação de filhos sem ler Efésios capítulo 6, verso 1. Vamos ficar um pouco mais profundos na escritura. Se vivermos esses textos, se crermos na suficiência, teremos uma educação melhor para dar para os nossos filhos. Diz aqui Efésios 6, verso 1. Filhos, quem é filho? Filhos, com você. Obedeçam os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa é a palavra para os filhos. E a palavra para os pais? Deus também tem uma palavra para os pais. Qual é o pecado dos pais aqui? Provocar os filhos. Existem várias maneiras de provocar os filhos. E é um pecado dos pais. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Olha o pecado dos pais. Fazer a criança ficar nervosa com ela porque não está agindo de maneira amorosa ou sábia. E aí Deus fala, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, ensinando as verdades de Deus. A pedagogia pode dar muitas coisas boas para a gente, ok? Mas a pedagogia não ensina. Criança, honra teu pai. Criança, honra tua mãe. Não ensina. Pode procurar todas as metodologias, todos os sistemas de ensino. Você não vai achar. Até porque a pedagogia nos nossos dias diz que não tem mais mestre. E não é isso que a Escritura diz. Até porque os pais são os primeiros mestres na vida dos filhos. Mas a pedagogia moderna diz o quê? O próprio meio. Se você deixar a criança ali à vontade, o próprio meio vai ajudar no processo e ela vai descobrir o que ela quer, o que ela precisa e ela vai se autoeducar. E aí o que era professor no passado se transformou facilitador. Mas facilitar o quê? Colaborador. Não. Deus chamou para fazer uma educação onde eles são o quê? Ensinadores que corrigem, que disciplinam. Por isso, nós precisamos educar os nossos filhos à moda de Deus, usando a palavra. Tem um verso aqui que eu tenho que falar sem sair desse ponto. Cadê o verso da vara? Aqui, achei. Provérbios 13, 24. Escuta isso, pai. Escuta isso, filho. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. A vara aqui é vara literal, tá? Mas por outro lado, lembre-se, o que Deus está ensinando aqui de maneira genérica? Filhos não podem ficar soltos sem disciplina quando fazem algo errado. Quando você faz algo errado como filho de Deus, o que Deus faz com você porque te ama? Disciplina você. Então os filhos precisam ser disciplinados, seja com vara, seja por outro meio. Um último ponto aqui. O que a Bíblia fala de dinheiro? Dinheiro é importante? A gente sabe que dinheiro é importante. Será que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala o que é sobre dinheiro? Pagar as contas. A Bíblia fala em Romanos 13, 6.
Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. A Bíblia manda pagar tributo. Ah, mas está cobrando demais o imposto, o tributo. Isso é outra discussão. A sonegação fiscal não é o caminho de Deus. A sonegação é o caminho do coração do homem. O que a Escritura manda fazer em relação a dinheiro? Trabalha, gaste, guarde e vista. A Bíblia diz, não seja fiador 3 vezes. Algumas pessoas já podem ter sido fiador aqui, teve problema. A Bíblia fala, não seja fiador. Olha só, Provérbios 11:15. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Nossa, então nunca posso ser fiador? Pode. Você vai ser fiador no contrato de locação? Seja. Como? Quanto que é o aluguel? É 1.500. Ok, você tem 1.500 todo mês para pagar? Não tenho, então não seja. Ah não, eu tenho condição, então seja. Mas toda vez que a pessoa não pagar, você vai lá e paga o aluguel. Você é o garantidor, você é o fiador. Só que Deus falou assim, olha, isso vai dar problema para você. Principalmente quando a gente faz essas questões de maneira o quê? Emocional, né? Ah, eu não posso falar não. Beleza, então paga. Não pode falar não emocional, então paga a conta depois. Por isso que Deus fala, não seja fiador. Mas pode ser? Pode. Se você tiver condições, quiser fazer uma bondade, faça. Mas Deus falou, toma cuidado com isso. Veja, tudo isso que a gente está falando aqui, a economia também não fala. A economia manda fazer tudo isso também. Então, como assim só a Escritura é suficiente? Deixa eu falar um negócio para vocês. Por acaso a economia manda cuidar dos pobres? Não. Não manda cuidar dos pobres. A economia, na verdade, ela é uma especulação financeira? As bolsas de valores são especulação? Sim. Mas será que a Bíblia fala de especulação financeira? Abre comigo Provérbios 20:14. Tenham paciência, estamos aqui aprendendo mais da suficiência da palavra de Deus. Provérbios 20:14. Olha o que diz 20:14. Presta atenção. Nada vale, diz o comprador. Não, isso aqui não vale nada, isso aqui está muito velho. Aí, continua. Mas indo-se, então se gaba. Por quê? Ele fala que não vale nada, o cara abaixa o preço, ele compra lá embaixo, depois ele vai embora e fala assim, comprei lá embaixo. Especulação. E Deus está vendo esse negócio dele. Deus está vendo os negócios que a gente faz. Mas tem mais especulação? Tem. Provérbios 11:26. Especulação. Na Bíblia, especulação financeira. Olha lá. Olha o verso 26. Capítulo 11, Provérbios. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa. O que é reter o trigo? Opa, vou segurar aqui o trigo. Vai ter escassez, o preço vai subir. Eu volto o trigo e vendo ele mais caro e ganho mais. Mas o que a Bíblia está dizendo? O que faz essa especulação, o povo amaldiçoa. Mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Então, como que Deus quer que faz? Lembra que Deus dá dinheiro para nós, não dá? Deus dá dinheiro para você. Seja pelo trabalho, seja por herança. Mas o que Ele quer? Usa isso que você recebeu para gerar trabalho, para gerar mais riqueza, para que você possa investir mais e possa crescer, para que outras pessoas possam compartilhar daquilo que Deus está dando para você. E cuidado, e lembre de Provérbios 11:28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Como que é complicado isso aqui? Quantas vezes nós somos ali, fundamentados no dinheiro? Quer ver uma coisa? Olha para o futuro dos seus filhos. Como que a gente fica? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso deixar não um pé de meia, eu preciso deixar uma fábrica de meia para o meu filho. Porque eu vou morrer, quem que vai cuidar do meu filho? Ou não é? Ou só eu que tenho essa sensação no meu coração? Só eu que tenho isso? Ou você também tem? Mas a Escritura está dizendo que quem confia na sua riqueza vai cair. Mas o justo fica cada vez mais verde. A folha. Não é a riqueza
que vai garantir a vida dos nossos filhos é o Senhor. Não é o seu trabalho, é o Senhor. Por isso nós temos que investir palavra na vida deles. E não nos deixar sermos tomados pela avareza e pela ganância. Mas um texto que eu preciso ler com vocês, Salmo 41. Olha aqui o investimento que eu e você precisamos fazer. Abre aí Salmo 41, verso 1. Estamos terminando. Como que eu tenho que tratar com o pobre? E o que Deus faz comigo quando eu cuido do pobre? Salmo 41. Bem-aventurado que acode ao necessitado, pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição de seus inimigos. O Senhor o assiste no seu leito de enfermidade e na doença. Tu lhe afopas a cama. Tudo isso Deus faz só porque você olhou para uma pessoa necessitada, uma pessoa que não tinha condições, estendeu a mão, pagou e deu para ela. A economia jamais vai ensinar isso, porque ela não tem o poder para fazer isso, mas Deus está mostrando como que eu tenho que tratar as pessoas que precisam daquilo que você tem e pode compartilhar. Por fim, queridos, como diz John MacArthur, a Escritura é a verdade superior a todas as outras verdades. E eu conto uma ilustração rapidinho para vocês. Eu estava uma vez com uma jovem e ela tinha que fazer um trabalho sobre administração, sobre liderança. E eu tinha um livro que estudava sobre a liderança de Neemias. E o livro chamava O Último Degrau da Liderança. E ela conversando comigo, eu emprestei o livro. Ela estudou o livro, fez o trabalho. Aí depois ela voltou. Eu falei assim, e aí o trabalho? Ela falou, tirei 10. Por que ela tirou 10? Porque no livro que foi escrito, baseado na escritura, na liderança de Neemias, quando levou aquilo, o professor da faculdade olhou aquilo e falou assim, nossa, que líder! É a Bíblia que tem a verdadeira sabedoria, suficiência para nos guiar em todas as coisas. E muitas vezes a gente está correndo para tantos lugares, procurando tantas coisas, e nós temos a palavra conosco. Eu entendo o mundo aí fora não respeitar a autoridade da palavra, não crer na suficiência, não confiar nela. Eu entendo o mundo, porque eles não têm o Espírito. Mas nós temos que ser o povo do livro, o povo que lê, o povo que estuda, o povo que crê em tudo aquilo que foi registrado. E sabemos que nós temos a responsabilidade de compartilhar. Até porque, se você realmente crê na autoridade, na suficiência da Escritura, não pode ser apenas aquela fé que somente confia naquilo que Cristo fez por você na cruz. Não! Se realmente você crê em tudo que a palavra fala sobre Jesus, eu preciso também começar a viver todas as áreas da minha vida conforme aquilo que Jesus falou. Essa é a fé que agrada a Deus. É uma fé onde nós de verdade estamos sendo levados pelo Espírito a viver uma vida de santidade. Nós não conseguiremos viver tomando decisões semana após semana se nós não tivermos nossos olhos voltados para a palavra. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Creia na autoridade, creia na suficiência da Escritura para todas as coisas na sua vida. E conte com os professores, mestres, pastores e presbíteros dessa igreja para ajudar você a receber tudo que Deus tem para você na palavra. E que Deus nos ajude. Amém.